Creio que podemos começar dando as boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Hoje, dia 8 de janeiro de 2024, estamos, de certa forma, nessa homenagem, honrando a pessoa do nosso professor Rolf Gelewski, espiritualista, dançarino, fundador da Casa Shri Aurobindo, e pessoa que desenvolveu, para todos nós que já conhecemos muitos dos materiais que ele criou, sempre conectado e, enfim, nos dando oportunidade de experimentar todas as nossas dimensões, desde o nosso físico até nossas emoções, o nosso campo vital, o nosso mental, e esse contato com isso que reconhecemos como essa chama mais profunda da nossa dimensão espiritual. Então, não só aqueles de nós que conheceram Rolf e puderam com ele viver essas experiências, né? Mas podemos também ser gratos a todos aqueles que, de alguma forma, construíram e têm suas raízes nisso que hoje nós reconhecemos como a Casa Shri Aurobindo. Então, foram inúmeras pessoas que passaram, que se associaram, que trabalharam junto, que ajudaram traduzindo, rodando mimeógrafo, produzindo numa época tanto tempo atrás, né, produzindo material que pudesse servir para nosso caminho, cada um, né, na sua trajetória de vida, de busca. Então, além de honrar e agradecer a Rolf por sua existência, nós podemos também agradecer a todas essas pessoas, algumas conhecidas, outras não, de nós, né, que aqui estamos, mas também honrando tudo isso que ele possa ter tocado em pessoas que não se mantiveram de alguma forma no grupo, que às vezes tiveram um contato, mas que levaram isso que a gente pode reconhecer como as sementes voadoras, essas sementes que estão aí no seio de cada um e que de alguma forma marcou, né, com a sua presença, a sua experiência de contato com ele. Muitas vezes, dentro desse lugar de colaboradores da Casa Shri Aurobindo, a gente tem oportunidade de se encontrar com pessoas que falam: ah, eu conheci Rolf, né, eu o vi dançar uma vez, ou enfim. Então, que todo esse campo que Rolf tocou, né, com o ser que ele possa se unir em gratidão, né, por esse trabalho e essa continuidade que a gente busca dar no trabalho que a casa segue desenvolvendo. Então, hoje nós vamos ter alguns momentos onde escolhemos como fazer essa homenagem. Inicialmente, nós teremos uma música que é o Quádruplo Movimento. É uma música que faz parte, é uma experiência sonora que faz parte da publicação Silenciar, que são exercícios de concentração e de interiorização que fazem parte do material que Rolf criou e desenvolveu para nós. Essa experiência sonora, ela tem a participação, a coparticipação de Marcos Wolff ao piano. Então, nesse primeiro momento, como essa preparação que costumamos e gostamos de fazer para acabarmos de chegar, a gente vai fazer essa audição. Depois, nós teremos Afonso, que vai ler uma carta
escrita por Dom Helder Câmara para Rolf. Depois teremos uma leitura em grupo de um texto que se chama Multi-expressões. Nos revezaremos nos parágrafos desse texto, um texto de Rolf, Multi-expressões. Depois teremos Henrique, que vai nos apresentar um vídeo. Você quer falar, Henrique, de uma vez sobre o que você vai apresentar, para que a gente possa fazer a sequência no fluxo, depois do texto? Sim. Abre o seu microfone. É uma montagem de 4 vídeos, trechos de 4 vídeos, que mostram 4 momentos de Rolf, 4 aspectos de Rolf, dos múltiplos que ele tinha, né? É mais ou menos meia hora. Ok. E depois que terminar, então, essa apresentação desse vídeo que o Henrique vai fazer, nós abriremos para pessoas que queiram se manifestar, né? Então, um momento final de compartilhamento de quem quer que queira falar alguma coisa, ok? Ok. Então, seguimos aí no nosso programa de hoje. Então, na sequência, vamos ler uma carta pedida por Dom Helder. E eu vou compartilhar aqui. Esse texto foi encontrado por Lenora,
E não sei exatamente qual a história, como surgiu essa carta, mas Rolf, quando vinha a Recife, muitas vezes ele dançava numa igreja que a gente chama Igreja do Monte, mas o nome completo é Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda. Eu acabo de descobrir aqui pelo Dr. Google que é a construção religiosa mais antiga de Olinda, a primeira igreja construída em Olinda por ordem de Duarte Coelho. E havia ali um convento associado a essa igreja, onde algumas freiras frequentemente participavam de leituras de Rolf em diversos lugares e convidavam Rolf a dançar na nave da igreja. E algumas vezes Dom Helder estava presente nesses recitais que Rolf dava na Igreja do Monte. Um dos trechos que vem selecionados por Henrique, vão ser apresentados, foi filmado lá na Igreja do Monte. Tudo indica que, nesse momento, naquele recital que vai ser apresentado, Dom Helder não estava nesse dia, mas ele gostava de assistir a dança de Rolf. E a carta trata dessa dança. Eu vou ler para vocês, vou colocar na tela o original escrito dela. Essa é uma carta datada de 29 de abril de 1987. Rolf Gelewski dá aos que com ele convivem ou dele se aproximam, mais do que a impressão, a certeza de uma vida de alta espiritualidade. E então, quando ele dança, cada passo, cada gesto, cada olhar são cheios de uma vida que ultrapassa a vida humana. Conheço outras pessoas, não muitas, que transmitem esta impressão de uma presença além da própria. Isto devia ser a regra, o comum, a vida real. A presença divina cobre o universo inteiro. Todos vivem dentro de Deus. Deus, inclusive, está dentro de nós. Quem tem o privilégio de viver estas realidades causa a nós de fé mais frágil, de vivência de fé mais pobre, a impressão de extraordinário. Que Deus seja sempre mais a grande mensagem que o querido Rolf transmita por onde quer que ele passe. Dom Helder, arcebispo emérito de Olinda e Recife, Brasil, em Recife, 29 de abril de 1987. Ele realmente apreciava muito a dança de Rolf e estava, algumas vezes, pelo menos, desses recitais na Igreja do Monte, ele estava presente. Bom, era essa a carta, é essa a carta de Dom Helder para Rolf ou sobre Rolf. Multiexpressões. Tenho uma profunda e real fé na onicapacidade do homem.
que nada, realmente nada, nos é trancado terminantemente. Nada fora de nosso alcance, em termos não só de percepção, mas de experiência vivida e integralizante. Que, então, em outras palavras, tudo nos é possível, ou, mais explicitamente, creio, sei que há em nós uma possibilidade para qualquer coisa, quer dizer, um poder de sensibilidade, de percepção, de aproximação e relacionamento, de penetração e compreensão, assimilação e aquisição, de posse e mesmo de integração em nosso próprio ser e existência para qualquer elemento ou partícula constituinte deste mundo e de outros mundos, de qualquer espécie, natureza, dimensão, qualidade, formato, duração, grau de intensidade, de luminosidade, de velocidade, etc. Nada, realmente nada, fora de nosso alcance. Naturalmente, não existem a cada momento as condições para tudo se realizar, e o tempo é uma poderosa presença em tudo. Galileu Galilei, filho do nascer e desabrochar da Renascença, não pode já perceber o que um Einstein, 5 séculos depois, perceberia, ou um Platão ver e dizer o que 2 milênios e meio depois um Sri Aurobindo vê e diz. Embora devamos dizer que, se no cérebro de Galileu já não tivesse havido o grande lance de Einstein, em potencial, ele não poderia ter rompido o casulo das velhas concepções do cosmos e tê-lo mostrado numa nova luz. Assim como, se a incomensurável totalidade da obra de Sri Aurobindo não tivesse já incitado, como acontecimento ainda velado do futuro, a dimensão do ser e capacidade cerebral de Platão, este não teria podido desdobrar o grande fôlego de sua visão de humanidade, mundo e espírito. Quanto a nós, há, pois, em cada um, não somente o papel de herdeiro, a estocagem e enorme registro de tudo que já se passou, mas há, no útero das possibilidades de existência e ser de todo o contemporâneo, o super-homem, a superinteligência, uma supracapacidade para tudo. E deve ficar claro que não estamos falando do supraego, de uma titanização, uma tarzanização do atual ser humano, de cuja composição tantas impurezas, precariedades e mesquinhezas fazem parte. Estamos nos referindo a um novo ser, um ser que pode e mesmo deve
brotar de cada um de nós e cuja primeira característica será talvez uma totalidade de ser, quer dizer, maior amplitude e maior intensidade, abrangendo mais e simultaneamente penetrando mais em detalhe, unidor dos contrastes, eliminador das oposições, não por combate e arbitrário julgamento, mas pela compreensão das diferentes verdades e a manifestação de sua unidade em vida e trabalho. O novo ser terá antes uma multi-adaptabilidade, onicapacidade, supraplasticidade e transformabilidade do que uma outra fixação a um só princípio e valor, uma só visão e plano. A questão não é detalhes, perfeições no sentido conhecido, grande talento e alto grau de técnica. O que eu vejo e o que procura se expressar através de mim é outra coisa. É em direção a uma nova consciência, a um novo grau de força, novo poder de conhecimento e de realização que eu me percebo indo. Como sou acorrentado a um nascimento deste século, vivendo cercado pelas energias do conformismo, materialismo, caça de ego, sucesso e superfície, ainda não cheguei muito longe. Os cascões grudam em toda parte, como na penugem da jovem ave que acaba de romper a prisão do ovo. As cascas grudam. Mas as asas estão crescendo. Sei que o espaço da infinitude e a luz são-me destinados. Preparo-me, reúno força, busco. Em mim, o novo já é real. E então, a percepção clara e direta de que, embora indivíduo e como tal, capaz de um movimento próprio e até certo grau independente da condição dos outros, sou representativo de uma possibilidade que está em cada um, uma possibilidade da humanidade e mesmo do mundo. Multi-expressões procura transmitir algo da tentativa, da busca que sou. Procura incitar para uma vida de tentativas e buscas, para um querer e arrojar-se, para a fé na riqueza, infinitude e divindade que somos. Partamos para o muito que nos é possível realizar nesta hora aqui. Partamos, partamos.
O que importa supremamente é o que eu faço de minha eternidade e não o que minha eternidade faz de mim. O passado do mundo, a humanidade passada, meus ancestrais estão em mim. Mas, no entanto, eu mesmo sou o artista de meu ser, de minha vida, de minhas ações. E há o presente do mundo, da humanidade. Há meus contemporâneos, tão bem ou tanto quanto meus ancestrais. A vida de meu ambiente também entra em mim, me oferece um novo material, eu me molda através de sua influência. Me torna direta ou indiretamente. Eu sou invadido, mudado, em parte recriado pelo ser ambiental e pela ação do ambiente em que eu estou e ajo. Mas aqui, novamente, o indivíduo entra sutil e centralmente como poder decisivo. O que é supremamente importante é o que eu faço de todo este ambiente, de todo este presente que me invade, e não o que ele faz de mim. E na interação do karma individual e geral, karma de povo, karma de grupo, karma de família, e meu karma individual, então, e na interação de karma individual e geral, em que outros são causas e produzem efeito em minha existência, e eu sou uma causa e produzo um efeito sobre eles, eu vivo para outros. Não importa se eu quero ou não, e outros vivem para mim e para todos. Mas, no entanto, o poder central de minha psicologia toma sua cor desde ver esta visão de que eu vivo para meu si, a essência, e para outros, ou para o mundo, somente como uma extensão de meu si, como uma coisa com que eu estou interligado em alguma espécie de unidade. Eu pareço ser uma alma, si, o espírito, e constantemente, com a assistência de todos, cria que dentro do meu passado e presente, meu ser futuro. E eu também ajudo a evolução criativa que me circunda, que me rodeia. Rolf, como é que você produz esta música, este som? A primeira coisa talvez a dizer, eu nem chamo ela de música, mas chamo ela de vivência som. Quer dizer, uma vivência usando material som. Naturalmente uma vivência interior. Eu nunca concebo alguma coisa antes de tocar, nunca penso enquanto toco, não monto nada absolutamente. Aliás, talvez seria interessante contar um pouco, ou dizer um pouco sobre a questão de eu fazer música. Eu tenho hoje 57 anos e até agosto do ano passado eu nunca fiz música. Eu sempre, desde criança, gostei muito de música, cantei, e como eu escolhi a dança espontânea, dança criativa, como a minha caminhada, e tive a sorte de ter uma professora altamente culta em música e
com muita preocupação da parte musical, então tive assim uma grande chance de me introduzir no reino da música através de uma pessoa ou de pessoas que depois vieram alguns amigos ainda que realmente eram conhecedores de música. Eu mesmo pratiquei um pouco de música, eu aprendi piano, mas só até um certo ponto, até onde me satisfez para eu fazer minhas pesquisas sozinho com as músicas no piano. Nunca pensei em me tornar pianista. E depois, quando vim para o Brasil, em 1960, eu vim para dirigir a escola de dança da Universidade Federal da Bahia. E estruturei todo o programa da universidade, o currículo, da escola de dança, todo o currículo dela. E tentei então introduzir meios para que os alunos não tenham a vivência pobre, diria eu, que a maioria dos dançarinos tem em relação à música, que é apenas o marcar o passo, marcar o ritmo, o compasso no fundo só quase, mas não um envolvimento, um engajamento, aprofundar-se na música e realmente vivê-la ao dançá-la. Então, além de eu próprio estruturar matérias, composição, improvisação, em que tentei, partindo da música, forma musical simples, vamos dizer, a forma, por exemplo, A, B, B, quer dizer, uma primeira parte era repetida, uma segunda parte era repetida, o A, B, A, primeira parte, segunda parte, a primeira volta, etc. Tentar fazer compreender os alunos que música é algo organizado, algo construído, algo que tem que ser respeitado, que dentro de cada parte ainda há um desenvolvimento muito coerente, consequente, muito claro do material musical, e tentar também explicar alguma coisa sobre os elementos básicos da música, ritmo, melodia, harmonia, etc. Fiz questão que cada aluno tivesse aulas de piano para ele próprio fazer, por experiência própria, aproximações à música. Tentamos também fundar um coral da escola de dança. Tenho a impressão que é justamente para abordar o problema dança através de outros meios, para demonstrar que a dança é muito mais do que simplesmente dança, entre aspas. Exato. Não contemplo antes, apenas me concentro, tento me preparar interiormente para tocar alguma coisa. Depois deixo os dedos se apossarem do instrumento e tocarem. Eu gravo esta primeira versão que eu toco, sem pensar em nada. Deixo as coisas se formarem, apenas minha mente rapidamente aprecia avalia, mas nem avalia na verdade. Ela apenas passivamente segue o que acontece. Depois eu reproduzo esta primeira camada, eu chamo tocada, e sobre ela, reproduzindo-a, toco espontaneamente, ouvindo. Então, o que eu toco quando agora ouço a primeira camada que toquei antes, é totalmente espontâneo. Eu tento sentir, tento me abrir interiormente e deixar acontecer alguma coisa que meu intelecto, minha mente não sabe e não pode produzir. E depois apenas ouvindo, eu tento avaliar se alguma coisa aconteceu que o meu senso crítico muito desenvolvido, meu senso musical, minha sensibilidade musical muito desenvolvida, aprecia e realmente deixa prevalecer como válido, como uma coisa que é real, que se tornou algum movimento, não sei, provindo de onde. Eu não posso dizer realmente que eu mesmo faço a música, porque não tenho a técnica, não tenho o conhecimento.
mas me torno um instrumento eu mesmo através do qual esta música, esta vivenciação acontece. O que é que nós poderíamos ouvir agora?
Como o nosso tempo é curto relativamente, não farei o que, como percebi, é esperado de mim, contar experiências da minha caminhada como educador. Mas eu sou uma pessoa que reflete muito, pensa muito, contempla muito e compreende a vida e tudo que nós realizamos nela e tudo que nos ocorre nela apenas como um material a ser em nós contemplativamente, interiormente trabalhado. A questão é chegar à essência das coisas ou nas coisas e mais ainda a nossa própria essência e verdade. Então, nesse sentido, achei mais interessante aproveitar esse tempo e dar como que fazer uma exposição mais sucinta, mais concentrada, mais, se quiserem, filosófica, em que eu não falo só sobre a educação, mas sobre a vida e o homem igualmente. E, contra meu costume, eu sempre falo espontaneamente sobre as coisas, resolvi escrever, fazer realmente uma coisa mais elaborada e gostaria então de ler isso para vocês.
Após este prelúdio em cores e com música, apresentarei 6 exercícios para a conscientização, educação e transformação do corpo. Os exercícios que trabalham basicamente com encolhimentos e alongamentos do corpo serão mostrados em série, indo do mais simples até algo mais complexo. Todos eles, exceto o quarto, serão apresentados primeiro na diagonal e em seguida de frente. Finalizemos com palavras de Chuang Tse e Sri Aurobindo, unindo desta forma o antigo ao novo e a Ásia ao Ocidente. Dos escritos de Chuang Tse. Quando dizemos de uma coisa que ela é grande ou pequena, somente por ela ser grande ou pequena em relação a outras, então não há nada no mundo que não seja grande, nada que não seja pequeno. Ter conhecimento de céu e terra como sendo grão de arroz, da ponta de cabelo como uma montanha. Eis o reconhecimento da verdade das coisas. E Sri Aurobindo diz: exatamente como nossos olhos físicos veem coisas no mundo físico, assim os olhos interiores veem coisas e imagens que pertencem aos outros mundos e também imagens sutis de coisas deste mundo físico.
Bom, não sei se foi assim para vocês, mas infelizmente a minha internet não colaborou hoje. O vídeo não passou como um vídeo, passou com uma série de slides rápidos, né? Mas na gravação eu substituo e coloco o vídeo original, aí esse problema desaparece. Bem, terminamos então com a sequência da programação. Temos aí a palavra aberta. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência, algum sentimento, alguma reflexão. Eu ontem estava olhando minhas coisas que eu tenho aqui da Casa Sri Aurobindo e achei uma carta de Rolf que ele me mandou em junho de 87. E ela tem um poema de Cecília Meirelles que eu gostaria de ler. Ele é linha reta. Não tenteis interromper o pássaro que voa em linha reta, de leste a oeste, alto e só. Não lhe pergunteis se avista cidades, mares, pessoas, ou se tudo é um liso deserto, vasto e só. Ele não passa para contemplar essas coisas do mundo. Ele vem de leste, ele vai para oeste, alto e só. Ele vai com sua música dentro dos olhos fechados. Quando chega ao fim, abrirá os olhos e contará sua missão, vasta e só. Eu achei muito lindo ter encontrado essa carta e fiquei com muita vontade de compartilhar com vocês. Gratidão, Bárbara. Creio que traz alguns elementos, né, que ressoam com tudo que a gente viu e ouviu, né? Muito lindo, gratidão. Eu queria também falar umas coisas. Minha internet está ruim e eu estou no celular, está tudo meio... Mas, enfim, fui até assim anotando umas palavrinhas assim, né? Sempre que eu vejo Rolf, me vem um sorriso. É uma coisa de um sorriso. Não é um riso, é um sorriso. Quando eu me vejo, eu estou sorrindo, porque é uma coisa tão forte, intensa e ao mesmo tempo tão leve. Então, acho que isso era uma grande característica dele, né? Unir as pontas dos fios, é como se ele, de um fio, né, em linha reta, né, ele fizesse um círculo. Então, ele coloca as duas pontas juntas, né? Isso é uma característica bem dele. Aí, no começo, lendo e ouvindo, né, nós todos falamos o multiexpressões, eu lembrei muito do Satprem, que faz uma coisa incrível para mim, que é colocar a vibração em palavras. Eu nunca entendi como ele fez isso, como ele, né, colocar em palavra a vibração, é uma coisa louca. E o Rolf, de uma maneira mais intelectual, né, um texto dele mais intelectual, mas ele faz isso também de uma maneira muito incrível, né? Essa coisa da vida unida à arte, que era uma coisa real, verdadeira, não era
uma ideia, né? Era uma coisa bem, bem real. E aí, aquela hora do cachorro, né? Foi lindo. Então, aquele cachorro aparece assim, você fala assim, tá ali a natureza, aí ele dançava com a planta, dançava no mar, com as ondas, com a areia, não sei o quê. Aí, nos tempos velhos da UFBA, né? Eu jovem estudante lá, ele dançava com cadeiras, dançava com panos, né? Então, é uma coisa assim, né? Então, e o que fica muito é essa coisa da entrega absoluta, né? Não temos muito, não sei nem por que eu estou falando, porque é uma entrega absoluta, né? É isso que, para mim, é essa dança dele, é ele, a pessoa dele. Aí veio a vivência som, né? Veio a entrevista com Lourenção. Coincidentemente, fui eu que o levei lá em São Paulo, na entrevista de Lourenção. E eu me lembro muito da maneira, para o Lourenção, que o conheceu há muitos anos atrás, né? Quando ele era, com certeza, os dois ambos, né? Os dois mais jovens, dava para sentir meio que a surpresa diante do que Rolf falava. Algumas coisas ele ficava meio assim, meio pescando, porque ele é um músico super erudito, excelente, né? Mas, assim, sem provavelmente, esse lado de Rolf, né? Da experiência, da vivência, dessa união de dentro e fora, né? Como se fosse assim, eu vejo como uma conjunção de inúmeros elementos, né? É como se fosse assim, o detalhe e o macro unidos, né? O detalhe no macro. Então, você percebe o detalhe e ao mesmo tempo, o macro está ali. O detalhe não se perde, né? Então, acho que é isso, foram as palavrinhas que eu escrevi, esse multifacetado em conjuntos, né? Naquele último quadro que o Henrique apresentou ali para a gente, né? Aquela coisa meio multifacetada e, ao mesmo tempo, é um conjunto incrível, né? Que é aquela coisa dele de ir às últimas consequências, né? Não precisa falar da didática dele, de tudo isso, mas o que me fica muito é isso, né? Essa união em tudo, do dentro, do fora, da vida, da arte, em tudo, né? É o que muito me fica. Isso é muito rico para mim, riquíssimo, mas para todos nós, né? Com certeza. Obrigada, Heloísa, por suas palavras. Eu gostaria de falar, me apresentar. Meu nome é Dora e eu conheci Rolf em 1973 a 75, em São Paulo. E numa vivência que ele fez, eu participei. Eu estava... É uma história que eu não vou contar aqui, porque eu não quero me alongar. Mas eu fui procurá-lo, porque eu estava muito triste, e aí eu sou eternamente grata a ele, porque ele me tirou, através de um exercício que ele fez, tudo foi embora e eu fiquei super bem. E aí eu comprei os livros tal, e aí tinha um cartão, e aí ele pôs uma dedicatória, aí ele escreveu assim. E é isso que eu entrei aqui, que eu gostaria de falar aquilo que ele escreveu para mim, eu queria deixar para vocês. Que tudo que é verdadeiro e real chegue a ocupar o seu devido lugar. Então, isso eu trago comigo até hoje, e é uma das coisas mais lindas, assim, que me ajudam, que me inspiram, que me movem. Então, é isso que eu queria aqui compartilhar com vocês. Obrigada. Gratidão, Dora, por seu compartilhamento. Precioso. Precioso. Você, de certa forma, representa tantas pessoas que talvez tenham sido tocadas, né? Por alguns momentos
meio mágicos, né, nas suas muito. vidas e Eu como essas fiquei, sementes. é verdade, eu fiquei sabendo dele através de um anúncio no jornal, pequenininho assim, onde ele estava divulgando o curso que ele ia fazer. E eu estava com essa coisa que eu queria resolver, e aí eu me inscrevi, assim, sem saber nada deles. Eu me interessei, assim, pelo tema e achei que seria a solução naquele momento. E aí foi maravilhoso. E depois eu mudei para a Bahia em 81 e eu assisti ele na reitoria da UFBA, eu assisti algumas vezes ele dançando, que aí depois eu soube que ele estava na universidade, né? Mas o meu contato com ele primeiro foi em 73, 74. Eu tinha uns 24 anos por aí. Que lindo. Foi. Gratidão. Boa noite. Queria agradecer muito a Casa Shri Aurobindo, sempre, né, espargindo luz, amor pelos 4 cantos, né, da terra, chegando aqui também no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Agradecer a todos os aspirantes envolvidos, agradecer ao Rolf. E vou pegar a deixa da Dora, que ela falou dos exercícios. Eu assistindo, eu não consegui ficar parada, né? Eu ando muito tamásica na minha vida, né? Muito assim, sem a disciplina física, e eu assistindo não conseguia ficar quieta, o corpo ficava se mexendo e fazendo movimentos pequenos e asanas, e uma coisa muito maluca aqui, eu tentando ler e fazia o corpo mexendo com vida própria. E aí ele passou, né? Ele falou que tem 4 exercícios, e aí eu fiquei com muita vontade de fazer esses exercícios, só que assim, né? Então a minha proposta que eu estou lançando assim para casa, jogando, né? Quem sabe germine em algum momento essa proposta, é de pensar em algum momento a gente se encontrar para fazer esses exercícios que o Rolf ele sugere de fazer, que ele falou que tem do mais simples, que seriam 4, e no final mais complexo. Fica a sugestão de, se alguém quiser ser voluntário, de ser esse instrumento, né, de Rolf, de mostrar os exercícios, e depois isso ficar gravado para a gente poder praticar como uma disciplina física também, né, que ele falou, que eu não lembro o que ele falou agora, mas é como se fosse muito mais do que só exercício, né? É uma abertura, né, é o físico como instrumento, né, do divino. Foi isso que eu percebi, assim, então fica aí a inspiração daqui do Rio. Gratidão, mas gratidão imensa por tudo que vocês fazem, por tudo que foi feito hoje. Um presente de Deus. Namastê. Obrigada, Vânia, por seu toque em nossas reuniões. Nós, muitas vezes, falamos dessas inúmeras possibilidades que nós que fomos tocados, né, pela presença de Rolf, eu acho que é um grande presente ter tido contato, né, pessoalmente com ele. Muitos não tiveram essa oportunidade, mas são tocados indiretamente, né, pelos materiais, pelas gravações, pela voz, pela dança, né? Mas eu acho que é um legado e pelo qual, de certa forma, nós temos quase como assim, uma vez me falaram assim, a diferença entre obrigação e dever. Então, a obrigação parece que fica uma ação obrigada, né? E o dever, ele é de ver, é porque podemos ver, né? Quase como um dever que nós possamos realmente encontrar os instrumentos, as formas de seguir compartilhando. Eu acho que nós fizemos alguns movimentos importantes, motivados aí pela pandemia, depois de tantos anos de encontro. Outro dia nós brincamos, né? Ricardo falou que ele já fez bodas
Bodas de prata, se for contar o número de anos, né, Ricardo? Mas como cada ano são 2 encontros que ele já fez bodas de ouro, né? Já são 50 anos de 50 encontros. Então, depois movidos, né, por todo esse movimento do recolhimento e das telas, então eu acho que realmente há inúmeras possibilidades que nós podemos estar aí trilhando, né, nesse novo ciclo, que são sempre novos ciclos. E vamos registrar com muito carinho a sua motivação, né? Quem sabe é a sementinha aí, né, que a gente pode continuar regando para oferecer alguma coisa nesse sentido, né? Rosa Koshiba tá aí, que nos... Pois é. Paulo também, Rosa, Paulo, né? Que podem nos ajudar nisso aí. Eu lembro na pandemia, Rosa, eu fiz um curso com Rosa, foi muito bom, Rosa. Pode repetir. Sim, tenho boas memórias, bons, né? Bons momentos, com certeza. Vamos pensar nisso. Eu quero falar também que participei desse curso com Rosa, foi maravilhoso, né? Logo que ela falou, nossa colega, eu pensei nesse curso com Rosa, Paulo também que está aqui, Ricardo, Eleonora e tantos outros, né? Henrique, cada um pode dar sua contribuição. E em relação aos exercícios especificamente, Rosa tem uma possibilidade assim de registro e de fidelidade, né? Aquele sistema com a criação dela que é realmente muito especial. E vamos ver se ela se reanima, porque eu sei como dá trabalho, né? Dar uma oficina online é uma coisa que dá trabalho porque a gente faz com amor mesmo, com dedicação, né? E estou muito emocionada de estar aqui sempre, né? Wolf sempre, enfim, para mim é um grande amor, e um grande mestre mesmo, guia. E eu vi recentemente essa palestra dele das crianças, né? Que vocês devem ter ouvido, de dar às crianças a possibilidade de escolher, inclusive não estudar, né? Uma palestra muito revolucionária que a mãe fala isso, né? E muito moderna, muito viva, né? Eu que agora tenho cada vez mais netos, estou me defrontando com essas questões das escolhas, né? E a gente que tem neto e filho sabe como é que é o aluno, né? E uma coisa que eu queria contar só para completar, que quando começou hoje essa música que Rolf faz, que ele diz que não é música, esse som, né? Eu estava com a minha gata, agora eu tenho 2 gatos aqui que eu herdei da minha neta, que mora comigo, e tem uma gatinha que é muito parecida com a nossa gata, Zélia. Não sei se Rosa e Paulo lembram da Zélia, né? Zélia quer dizer alma. E a gata ficou louca com a música de Rolf. Essa música, esse som, ela veio correndo, subiu aqui no computador, começou a se esfregar na tela, ficava olhando para ver de onde saía a música. Eu fiquei muito impressionada. Ela nunca fez isso. Muito incrível. Foi igual o cachorrinho lá dançando, né? Muito, né? Vem de outras esferas. Acho que o Rolf já estava se preparando mesmo. Foi um ano, né? Antes dele. Então, fiquei pensando que ele já estava trabalhando esse mundo sutil, né? Essa união entre os seres, essa coisa que é o uno, né? Me deu muita emoção. Obrigada, muito obrigada a toda a casa, a cada um que está criando sempre esse movimento. Muito bom. Obrigada você, Ana, por trazer a experiência aí. E fico imaginando que essa gata, ela deve conhecer muitas músicas, né? Porque sua casa também, nos cursos, nas propostas que você dá, ela deve ouvir muita música. Mas essas experiências sonoras talvez tenham sido, né, Diferente. lançado um outro espaço, né? Lançaram a um outro espaço. Muito lindo. Obrigada. Obrigada.
Eu gostaria também de agradecer esse caleidoscópio lindo que se formou na leitura do Multiexpressões, agradecer a disponibilidade, a entrega, a inteireza de todos. E Heloísa De Conte, que era a 13ª, aconteceu algo, né? Olha, Oi, Rosane, oi. oi. Eu agora abri o microfone. A princípio, eu havia, né, aberto e aí eu achei que tivesse aberto. E Ah, foi um presente, né? Eu hoje li várias vezes o texto e aham. assim, né, junto, você me salvou. Eu falei, olha, agora que eu me dei conta, mas Tudo gratidão, bem, né? tudo Assim, bem, mas você está... essa homenagem, ela traz para a gente um sentido, né, de integrar, de pertencer, e tô muito emocionada. Obrigada. Obrigada também, Elô. Elô, Oi, Márcio. por um Tchau, pouquinho, Márcio. por um pouquinho eu não entrei. Aquele silêncio. Bom, alguém, né, passou do ponto, né? Aí, no momento que E eu alguém me salvou. preparei para entrar, aí Rosane entrou e disse, graças. Eu pensei assim, eu acho que foi uma. Será que foi uma proposital de Rosane deixar esse tempo? Porque a gente não sabia quem vinha, né? Esperando qualquer um ali, né? Mas o que eu acho incrível é quando o grupo está sintonizado, né? Sempre a solução vem de uma parte do grupo, né? É o que a mãe fala, né? Um por todos, todos por um, né? Então, Mas acho que o Rolf está bem feliz com com certeza. tudo, né? Sim. Eu queria aproveitar uma fala da Vânia e trazer um pequeno detalhe da relação de Dom Helder Câmara com a dança do Rolf, que eu acho, não sei se todos conhecem, mas acho que é interessante. Ela falou do físico como instrumento do divino. E o texto, a carta, a referência que Dom Helder faz a Rolf, mostra que ele percebeu que havia algo disto e transparecendo e irradiando através da dança do Rolf. E é interessante isso, um detalhe que o Rolf contou da dança é que Dom Helder o autorizou a dançar sem a camisa, né? Como sempre dançou com o tronco desnudo, né? E a primeira vez que ele fez isso com a autorização de Dom Helder na igreja, dentro de uma igreja de frente ao altar, isso causou assim naquela congregação, naquele público ali, um movimento assim de reação muito forte. Mas Dom Helder sustentou isso porque ele percebeu que não era só uma questão de indumentária artística, digamos assim. O Rolf escolheu dançar sem camisa. Ele percebeu que isso, primeiro, falava de um despojamento, mas acho que, sobretudo, ele percebeu que era uma forma de que a irradiação que viesse do corpo se tornasse mais perceptível, mais visível, não através de indumentárias, mas através da visão do próprio corpo. Então, quando ele sustentou essa autorização de que Rolf dançasse com o tronco nu, ele percebeu isso. Essa é uma coisa. A outra, falou-se dos exercícios e das possibilidades. Acho que é um momento também
adiantarmos para esse pequeno grupo a intenção que temos de realizar agora, em fevereiro, uma nova edição dos Encontros Casa. Então, Encontros Casa 2024, em 2 formatos. Nós faremos um momento virtual e 2 semanas depois, em torno disso, faremos um momento presencial. Então, uma retomada do presencial, que este vai acontecer aqui em Belo Horizonte, principalmente no último fim de semana de fevereiro, o primeiro fim de semana de março. E aí vamos contar com a participação da Rosa no momento virtual, o Paulo vai estar conosco no momento presencial. Então, nós esperamos que nos próximos dias já tenhamos aí o programa, a divulgação pronta e vamos encaminhar para todos. Mas achei que era apropriado já adiantar essa notícia para vocês. É isso. Boa notícia, por sinal. Vou ver como faço para participar. A intenção é sempre divulgar com alguma antecedência para facilitar, mas como dizem, né, o tempo, que tempo é esse, né? E como é o tempo? Então esperamos que seja suficiente para aqueles que moram, né, mais longe de Belo Horizonte, que possam ter esse tempo e que os anjos ajudem aí nos descontos das passagens, né, para vocês chegarem até aqui, entre as montanhas, né, para dançarmos juntos. Lenora, no começo, falou em honrar as pessoas que estiveram conosco nessa caminhada, né? Que participaram e que participam. Tem algumas pessoas que participaram, de certa forma, porque já partiram desse plano aqui. Eu queria só lembrar o nome de algumas dessas pessoas. Célida Samico, de Olinda, foi uma das pessoas responsáveis pela abertura de espaço para a Rolf aqui em Recife, Olinda. Ela tinha um espaço maravilhoso de dança na Ladeira do Varadouro. Estela do Vale foi uma pessoa importante também durante um período de organização da casa, da comunidade da casa. Estela não partiu, viu, Afonso? Ah, não? Não. Ah, graças. Bom saber. Estela do Vale não partiu. Não Acho partiu. que Célida também não. Célida, sim. Sim? Partiu, Célida? Bárbara, abre o microfone, Bárbara. Bárbara. Célida ainda está viva. Então, essa lista minha está Um pouquinho. Está um pouco. Gilda será? Gilda partiu. Gisela. Estelita. Gisela partiu. Gisela partiu. Iracema de Sá, que era de Fortaleza. Isis Brizeno, que era daqui de Recife, essa com certeza partiu, não é, Bárbara? Jaci Rocha. Microfone, Bárbara. Isis, com certeza, partiu. Jaci Rocha. Zezé. Maria José. E Nilza. Nilza Vasconcelos foi no ano passado, né? Sim, com 100 anos de idade. Estelita, que é de Fortaleza, por volta de 2004, ela partiu. Maria das Candeias, que era Deia, de Fortaleza, né? Bem, então, é bom saber que Célida está viva e Estela do Vale também. Gostaria de um dia revê-las ainda. Mas são pessoas que fizeram parte da história, né? Deve ter outras também que já partiram.
Sim, Vilma Bagdev, sim, Vilma Bagdev. Essa partiu também? sim, sim. Em 2020, Afonso, Vilma. Minha mãe, Velise, que não participou muito dos momentos administrativos e nada disso, mas que era uma escudeira fiel de Rolf, da mãe de Shri Aurobindo. Bom, acho bom lembrar dessas pessoas também. Gratidão a todos. Dora, você poderia reler o trecho da carta que você leu? Quem sabe podemos caminhar para o encerramento com essa mensagem. Concordam? Você está falando da mensagem que houve. Que ele escreveu na carta para você. Que tudo que é verdadeiro e real chegue a ocupar o seu devido lugar. Que tudo que é verdadeiro e real chegue a ocupar o seu devido lugar. Que tudo que é verdadeiro e real chegue a ocupar o seu devido lugar. É lindo. Sim. Em nós e no mundo. Uhum. Isso é uma frase para a gente relembrar toda hora, né? Amém. De várias situações, vários momentos. Ana Lúcia acrescentou que a mãe dela também esteve muito próxima Sim. do trabalho de Rolf durante muito tempo. Maria Como ela Lúcia. se chamava, Ana Lúcia? Maria Lúcia. Isso, Maria Lúcia. De novembro, mais ou menos. Bom, creio que podemos também agradecer àqueles que têm estado conosco nos ciclos, né? Temos pessoas que também acompanharam durante muito tempo o trabalho de Rolf, da casa, né? E que por algum motivo não puderam estar conosco hoje, mas essa reunião ela foi gravada e ficará disponível, né, para aqueles que não puderam estar conosco, né? Muito bom. Como diz Rolf também, partamos para o mundo que nos é possível realizar nesta hora, aqui. Partamos. Partamos. Obrigada, Rosane. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa noite.
Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, Neuza, querida.